Amém. Boa noite, meus irmãos e irmãs, graças e paz. Vou convidá-los a abrir as nossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo de número 5, a partir do verso 1 até o versículo de número 14. Efésios, capítulo 5, verso 1 ao versículo de número 14. Aqueles que nos visitam, nós temos o costume de pregar expositivamente, de maneira sequenciada, a palavra do Senhor, e nós temos feito isso no domingo à noite, nessa carta aos Efésios, e no domingo pela manhã nós temos exposto o livro de Juízes. Essa é a nossa 13ª exposição que nós fazemos na carta de Paulo aos Efésios. O número não é muito bom não, mas é o que nós temos para hoje. Então essa é a nossa 13ª pregação na carta aos Efésios, nessa sequência que nós temos estudado. E o tema geral dessa nossa série de exposições é a beleza da igreja. Nós temos visto quão bela é a igreja, o ajuntamento do povo do Senhor, e nós vamos dar sequência, iniciando hoje o capítulo de número 5, do verso 1 ao versículo de número 14. O tema da nossa exposição dessa noite é Vivendo como Filhos da Luz. E diz assim a palavra inspirada, inerrante e infalível do nosso Deus: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabeis, pois, isto, versículo 5, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só se referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, versículo 13, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Até aqui a leitura da porção da palavra. Vou convidá-los a fechar os seus olhos, curvarmos a nossa cabeça mais uma vez e termos uma breve oração nesse instante. Senhor, mais uma vez te louvamos. Obrigado, Deus, por tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu povo. Obrigado pela tua igreja. Te louvamos, ó Deus, porque nós estamos no melhor lugar que nós poderíamos estar nessa noite. Louvando ao teu nome, elevando as nossas vozes em orações e ouvindo a tua instrução, Deus. Que o Senhor possa falar ao nosso coração nessa noite. Que o Senhor possa nos despertar do sono da alma, da inconstância, ó Deus, do Espírito que habita em nós. Tem misericórdia de nós. Desperta o teu povo, Deus, para te buscar, para orar, para se humilhar.
para dependermos mais do Senhor. A nossa oração é essa, Deus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, que o Senhor possa mostrar a cada um de nós que nós dependemos somente do Senhor. Seja bondoso para conosco. É assim, Pai, que nós te oramos e por tudo mais te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um dos grandes desafios que nós temos em nossa caminhada, em nossa trajetória cristã, é o desafio de permanecermos firmes, inabaláveis diante do mundo que nos rodeia. É o desafio de continuarmos sendo santos em meio a uma geração tão corrupta e tão perversa. A uma geração que relativiza o pecado e tem ao mesmo tempo ponderado a maldade do homem como se isso fosse algo normal para os nossos dias. Queria pedir a sua atenção nesse instante. Diácono Alain vai segurar Samuel. Os irmãos estão olhando para Samuel e se despeçam da pregação. Nós vimos na última exposição, meus irmãos e irmãs, que o apóstolo Paulo, ele nos exortou sobre como nós devemos viver o nosso cristianismo autêntico. Ao passo em que muitas pessoas dizem que são cristãs, que são crentes no Senhor, mas que não têm uma vida prática, uma vida sincera diante do Senhor e diante da sociedade. E Paulo exortou justamente sobre esse ponto da nossa doutrina, a vida cristã autêntica. Paulo trouxe a realidade de que nós devemos ser verdadeiros, de que nós devemos ser misericordiosos e de que nós devemos ser amorosos uns para com os outros. Se nós assim cumprirmos essa ordem do apóstolo Paulo, e não é uma ordem que se inicia no capítulo 5, desde o capítulo 4, que é a segunda metade dessa carta, a primeira metade vai do capítulo 1 até o capítulo de número 3, é a parte doutrinária. Do capítulo 4 ao capítulo 6, nós temos a parte prática da carta. E Paulo já começa no capítulo 4, no versículo 1, dizendo as seguintes palavras: rogo-vos, pois, irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que foram chamados. Essa é uma exortação de Paulo, para que nós possamos caminhar sobre a face da terra de maneira autêntica, de maneira digna da vocação em que nós fomos chamados por Cristo Jesus. Éramos trevas, mas fomos alcançados pela graça do Senhor, e por meio dessa graça do Senhor, Ele mesmo nos fez nova criatura. Em outras palavras, Paulo estava exortando para que nós possamos, de verdade e de fato, vivermos como uma nova criatura. Agora, nesse capítulo 5, Paulo vai iniciar esse capítulo tratando sobre o nosso procedimento como filhos da luz diante de uma geração que se encontra em trevas. Ele vai tratar sobre como nós devemos nos portar diante de uma cosmovisão totalmente contrária à cosmovisão bíblica das Sagradas Escrituras. Todo o capítulo 5, ele tem um objetivo. Capítulo 5, ele tem um propósito. Ele vai falar como nós devemos tratar os nossos irmãos na comunidade, na igreja. Paulo vai tratar sobre como nós devemos nos portar no culto público, aquilo que os reformadores elencaram como princípio regulador do culto. Paulo vai falar sobre isso nesse capítulo 5. Paulo vai falar como nós devemos, as mulheres casadas, devem ser submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Paulo vai tratar com os maridos, como eles devem amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Paulo, ainda no capítulo 5, vai tratar sobre o mistério do amor de Cristo pela sua igreja. Mas perceba, eu queria chamar a atenção dos irmãos para esse fato. Existe um verbo que vai ser o verbo central de todo o capítulo de número 5. E eu queria ver com os irmãos esse verbo, e ele vai se repetindo à medida que Paulo vai escrevendo esse capítulo de número 5. Olhe comigo, capítulo 5, versículo 5 apenas. Capítulo 5, versículo de número 5. Aliás, versículo 2. Perdão. Capítulo 5, versículo 2.
Primeiro verbo que Paulo vai pontuar. Capítulo 5, versículo de número 2. Ele começa dizendo o seguinte: andai em amor. Agora pule seus olhos para o versículo 8, juntamente comigo. Versículo 8. Pois outrora eres trevas, porém agora sois filhos da luz. Qual é o verbo? Andai como filhos da luz. Salte os seus olhos, versículo de número 15. Capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como? Não como nécios, e sim como? Hoje eu não tenho tempo de expor esses verbos. Mas perceba, o ponto central que Paulo vai tratar nesse capítulo 5 é justamente sobre como nós devemos andar, uma vez que nós somos filhos da luz. Eu dividi esse texto que nós lemos, do verso 1 ao verso 14, em 3 partes, como um bom presbiteriano, para que nós possamos entender essa pregação nessa noite. Primeira parte, Paulo vai falar, os filhos da luz devem andar em amor. Essa é a primeira característica dos filhos da luz. É o amor que ele tem, não somente para com Deus, com Cristo, mas também o amor que ele deve ter uns para com os outros. Isso vai no capítulo 5, verso 1 e o versículo de número 2. Essa é a primeira divisão do texto. A segunda divisão no texto se encontra o versículo 3 ao versículo de número 6. Paulo vai dizer e advertir que os filhos da luz devem andar em vigilância. Nós devemos vigiar. Terceira e última divisão do texto vai do versículo 7 ao versículo 14. Paulo vai advertir que os filhos da luz devem andar em santidade. Então aqui nós temos 3 pontos. Primeiro, os filhos da luz devem andar em amor. Os filhos da luz devem andar em vigilância e os filhos da luz devem andar em santidade. Paulo propõe ao povo cristão o modelo mais sublime de todo mundo. E o exemplo que ele traz não é exemplo dele como pastor. E ele bem poderia utilizar o seu exemplo, uma vez que, como nós já sabemos, essa igreja foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo. Mas ele eleva o padrão de vida que os cristãos devem ter sobre a terra. Paulo exorta para os cristãos de Éfeso, bem como para nós que aqui estamos, que nós devemos ser imitadores de Deus. E eu queria chamar a sua atenção, capítulo 5, verso 1 ao versículo de número 2. Primeiro ponto, os filhos da luz devem andar em amor. Capítulo 5 começa dizendo as seguintes palavras, versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma agradável. Primeira exortação que Paulo faz é que os crentes devem ser imitadores de Deus. E a palavra grega para imitadores é a palavra mimesis. É alguém que imita alguém. A ideia aqui é aquele tipo de pessoa que muito se parece com o pai. Provavelmente você conheça pessoas que a fala daquele menino é igual à fala do pai. As atitudes daquela criança é igual às atitudes da mãe. Você conhece alguém assim? É a mesma ideia no grego. Nós, como filhos da luz, devemos ser imitadores daquele que é a própria luz. Nós devemos imitar ao nosso Pai Celeste. Nós devemos imitar a Deus. É como se Paulo dissesse o seguinte: vocês devem imitar ao Senhor em toda a sua vida. Na forma que você fala, na forma como você trata as outras pessoas, na forma como você se porta, na forma como você anda, a sua vida deve ser uma imitação de Deus Pai. Mas de que maneira o cristão deve imitar o Deus Pai? Sendo semelhante ao Deus Filho. Amando uns aos outros, como Deus em Cristo. Percebem que o exemplo é Ele?
Deus em Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Perceba o nível. Paulo usa aqui o Antigo Testamento como ilustração, porque ele vai dizer no finalzinho do versículo 2, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O exemplo que Paulo traz era dos sacrifícios que eram realizados no altar, no Antigo Testamento, em que o sumo sacerdote oferecia uma vez por ano um sacrifício em holocausto pelo pecado do povo, e aquele sacrifício era imolado e queimado, a ponto de que os judeus entendiam que a fumaça do sacrifício subia até a presença do trono de Deus, e Deus recebia aquele sacrifício em aroma agradável e suave, e aí Deus, ao receber o sacrifício, perdoava o seu povo dos seus pecados. Uma vez por ano era realizado o mesmo sacrifício. Uma vez por ano Deus recebia aquele aroma agradável em sacrifício pelo seu povo, e Deus perdoava o seu povo. Paulo agora traz essa ilustração do Antigo Testamento e aplica ao sacrifício de Cristo Jesus, que uma vez por todas fez o sacrifício com um aroma agradável a Deus. Perceba a comparação. Nós devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, meus irmãos, que nós devemos amar a todos, inclusive aquelas pessoas que são mais difíceis. Nós devemos amar como Cristo nos amou. Porque você e eu também somos pessoas difíceis. Mesmo assim, Cristo nos amou. Esse é o padrão do amor cristão. A base desse amor não é o pastor. A base desse amor não é você. Ah, pastor, mas é difícil, e você acha que foi fácil para Jesus se entregar naquela cruz por você e por mim? Por isso, chamado e exortação de Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, que andeis de modo digno da vocação que for chamado. De que maneira, Paulo, eu posso andar de modo digno? Amando uns aos outros. Qual é o padrão do amor? O amor de Cristo por você. O que nós entendemos, meus irmãos, que para sermos imitadores de Deus, nós precisamos amar uns aos outros com um amor sacrificial e perdoar uns aos outros como Deus em Cristo nos perdoou. Essa é a afirmação de Paulo a todo cristão: reproduzir em sua própria vida a atitude divina de amor, bondade, perdão e misericórdia. Primeira pergunta para a nossa reflexão: nós temos amado uns aos outros como Cristo nos amou? Será? Abra sua Bíblia comigo, deixa a carta aos Efésios aberta e vamos caminhar um pouquinho mais para frente. Primeira carta que João escreveu, capítulo 4, verso 20 e o versículo 21. 1 João, capítulo 4. Perceba como isso é praticado, ou deve ser praticado em nossas vidas. Nós sabemos que nós devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. E se nós não amamos uns aos outros como Cristo nos amou, nós estamos pecando. Nós estamos desobedecendo a ordem explícita das Sagradas Escrituras, que é inerrante, não erra, é infalível, não falha, que é suficiente, ela tem tudo que nós precisamos, inclusive as diretrizes como nós devemos amar uns aos outros. Agora vamos para a prática. 1 João capítulo 4, verso 20 e o verso 21. Todos acharam? Vamos ler todos juntos a uma só voz? Capítulo 4, 1 João, versículo 20 e o versículo 21. Vamos lá? Se alguém disser...
Ora, temos da parte dele amo a Deus, sou membro de uma igreja evangélica, sou dizimista fiel, mas odeio meu irmão. Se alguém ama a Deus e não ama seu irmão, é mentiroso. Você não ama a Deus e não ama seu irmão. O ponto é o seguinte: o que Paulo está exortando, e João vai corroborar com esse pensamento, é incompreensível, é inconcebível um crente que toma a ceia, mas não olha, não consegue olhar no olho do seu irmão. Eu amo a Deus, mas eu não vou com a cara do meu irmão. Como pode isso? Você é um mentiroso. Você está mentindo a Deus e você está mentindo a você mesmo. Que tipo de amor é esse que Paulo diz? Amem uns aos outros como Cristo vos amou. É um amor, meus irmãos, sacrificial. É um amor que se preocupa com os outros, que ora pelos outros. É isso que Paulo está afirmando aqui. Isso inclui as pessoas complicadas. Pastor, é porque o senhor não conhece fulano. Pense numa pessoa difícil. É ele o alvo do seu amor. Porque foi você o alvo do amor de Cristo. E você também é uma pessoa complicadíssima. Sejam imitadores de Deus, como filhos amados. De que maneira eu posso imitar a Deus? Andai em amor. Qual é o padrão desse andar em amor? Cristo, da forma que Cristo amou a vocês, amem uns aos outros. Andem em amor. Sejam pessoas que unam as pessoas, e não que dividam as pessoas, e não que separam as pessoas. Sejam pessoas amorosas, é isso que Paulo está dizendo. Na prática, ame o seu irmão, assim como você ama a Deus. Em primeiro lugar, os filhos da luz devem andar em amor. Você consegue imaginar a cena, 2 crentes bicudos dentro da igreja? Nós devemos amar uns aos outros. Agora volte comigo para Efésios, capítulo 5. Versículo 3 ao versículo 6. Segunda exortação de Paulo. Capítulo 5, Efésios, verso 3 ao versículo 6. Primeira exortação é que os filhos da luz devem andar em amor. Segunda exortação, os filhos da luz devem andar em vigilância. Perceba o que Paulo diz, versículo 3 ao versículo 6. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, olhe como Paulo é enfático, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Versículo 4, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Pelo contrário, o que deve ser falado em nosso meio. Finalzinho do versículo 4, pelo contrário, ações de graças. Versículo 5, sabei, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Segundo a exortação de Paulo, os filhos da luz devem andar vigilantes. Paulo aqui não estava para brincadeiras. Paulo não é aquele tipo de pregador que sobe no púlpito e faz os ouvintes rirem.
Paulo não é um pregador que faz piada no púlpito para que as pessoas se sintam melhor. Paulo não estava para brincadeira. Nós poderíamos resumir essas palavras de Paulo em uma única frase, e a frase é essa: há condutas que o crente não deveria sequer mencionar, nem de brincadeira. Há condutas em que nós, filhos da luz, não deveríamos nem brincar com isso. Sabe aquelas rodas de piadas? É justamente ali. Meus irmãos, nós não somos mais trevas. Nós não podemos ter o linguajar das trevas. Nós somos luz. Então o nosso linguajar, ele muda. O linguajar de um crente é um linguajar que vem de um santo, de alguém que faz a diferença. E por isso que eu resumi esses versículos 3 ao versículo 6 nessa frase: há condutas que o crente não deveria sequer mencionar, nem de brincadeira. E Paulo vai tratar sobre 4 áreas nesses versículos 3 a 6. 4 áreas. Primeira área, a área da mente. Paulo vai dizer o seguinte, versículo 3: mas a impudicícia é toda sorte de impureza. Impudicícia, no grego, é a palavra porneia. O que significa a palavra porneia? Perceba, qualquer forma de imoralidade. Como assim, pastor? Porneia, que Paulo vai exortar os crentes aqui, que não deve estar em nosso meio. Um dos pontos é relacionado ao adultério. Segundo lugar, fornicação. Compreendam nessa noite que Paulo está exortando a igreja aos Efésios. O que Cristo está nos exortando, mas a impureza e toda sorte de pensamentos indecentes, é o que Paulo diz, toda sorte de impureza. O que Paulo vai além da impureza conjugal. O relacionamento íntimo antes do casamento é pecado. Fora do casamento é adultério, é pecado. E o que Paulo diz aqui? Esse tipo de pecado não deve nem se nomear no meio de vocês. Mas o que nós vemos hoje, em grande parte dos círculos evangélicos, inclusive no meio pastoral, pastor que se separa da esposa, casa com outra, divórcios e mais divórcios. Paulo está exortando, meus irmãos, perceba, o que Paulo está falando aqui é que nós somos santos. O que os profetas já advertiam no Antigo Testamento, o que Moisés já advertia na lei: somos separados, somos santos. A impudicícia, ou seja, a imoralidade, o adultério, a fornicação e toda sorte de impureza, seja ela no campo imoral ou não, ou seja, tudo aquilo que envolve a nossa santidade, diz Paulo, nem sequer se nomeie no vosso meio. Meus irmãos, nós precisamos levar o cristianismo muito a sério. Na sua casa, no seu trabalho, nas suas redes sociais, nós precisamos levar o nome de Cristo a sério. É isso que Paulo está advertindo. Vocês são filhos da luz, andem como filhos da luz. Vocês são imitadores de Deus. Esse tipo de coisa não deve se nomear no vosso meio. Piadinhas indecentes no meio dos crentes. Disse-me disse no meio dos crentes. Primeiro lugar, a primeira área que Paulo vai tratar, a área da mente. Nem toda sorte de impureza. E Paulo continua dizendo: cobiça, ou seja, o apego às coisas materiais a qualquer custo.
o amor à riqueza. Lembra que no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, o início, versículo 1 do capítulo 8, Jesus advertiu sobre isso. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque vai amar um e desprezar. Ninguém pode servir às riquezas e a Deus. E Paulo está dizendo aqui que a cobiça, o apego às coisas materiais a qualquer custo, não pode sequer ser nomeado entre crentes. Dr. Augusto Nicodemos vai dizer o seguinte, que a última área da vida do crente que se converte é o bolso. Crente avarento. Crente cobiçoso. Paulo diz, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Como convém a santos. O que Paulo está dizendo aqui? Fuja dessas coisas. Fuja. Adolescentes, fujam dessas coisas. Eu vou dizer na prática, quando alguém chegar diante de você, adolescente, jovem, homem casado, mulher casada, com vídeos, fuja. Com um linguajar desse nível aqui, fuja. E a lembrança que eu trago é de José, no Egito. Não tinha ninguém. Ele e a esposa de Potifar. O que José fez? Fugiu. Fuja. Isso não deve se nomear no nosso meio. Fuja o mais rápido possível. Por quê, pastor? Eu sou forte. Não, você é fraco. Quem lhe fortalece é o Senhor. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Permita-me abrir um parênteses nessa mensagem. Meus irmãos, estamos de pé por causa da graça de Deus. Porque se dependêssemos de nós mesmos, nós não estaríamos aqui. É o Senhor quem tem nos sustentado. É o Senhor quem tem nos colocado de pé em nossas aflições. É o Senhor quem tem nos conduzido debaixo da sua bondosa mão. É o Senhor quem tem nos livrado por sua graça maravilhosa e grandiosa. É o Senhor quem tem nos sustentado quando nós pensamos em desistir. É o Senhor quem tem trazido ao nosso coração conforto e consolo em meio às enfermidades. É o Senhor quem nos ajuda. Por isso nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. E nós precisamos aprender essa lição, meus irmãos e irmãs. Fuja o mais rápido possível. Isso não deve nem se nomear no meio de vós, como convém a santos. Versículo 4, nem conversação torpe, que nós já vimos isso na pregação anterior, há palavras que são impensáveis. Você fala antes de pensar, que não edifica, que não transmite paz, que não transmite graça aos que te ouvem. Isso não deve haver em nosso meio. E aí a segunda área que Paulo vai tratar é a área do linguajar. A forma em que nós falamos. Conversação tola. Perceba o que Paulo diz, versículo 4. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, o que deve sair da nossa boca? Finalzinho do versículo 4. Ações de graças. Em primeiro lugar, não saia da vossa boca conversação torpe. A palavra grega para torpe é palavra suja. De todo nível. Você mais nordestino. Palavrão. Um crente com a boca suja. Cheia de palavrão. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Segundo, nem palavras vãs ou chocarrices. Essa palavra no grego significa palavras sem nenhum proveito. E vai além. Palavra de duplo sentido. E piadas de mau gosto.
Ainda no versículo 4. Nem palavras vãs, ou seja, palavras sem nenhum sentido. Ou chocarrices, que significa palavras ou piadas de duplo sentido. Pastor, mas isso não acontece. Não acontece, né, irmãos? Pelo contrário, Paulo vai dizer o seguinte: coisas essas que são inconvenientes. Pelo contrário, o que deve sair da nossa boca deve ser ações de graça. William Barclay, comentando esse texto, ele diz o seguinte: todo ensino que diminua o horror e o terror do pecado é venenoso. Palavrão é pecado, crente. Piada de duplo sentido é pecado, crente. Aquilo que você tem na mente, que nem de pronunciar, Paulo diz, nem sequer se nomeia diante de vós, ou no vosso meio, pecado. O pecado, meus irmãos e irmãs, é algo terrível. E nessa segunda área, que é a área do linguajar do crente, eu queria mais uma vez convidar você a deixar Efésios aberto e caminharmos agora para a carta ou epístola escrita por Tiago, capítulo 3, versículo 9 e o versículo 10. Tiago, capítulo 3. Versículo 9 e versículo 10. Tiago, capítulo 3. Versículo 9 e o versículo 10. Vamos aí todos juntos? Mais uma vez. Tiago, capítulo 3, verso 9 e o verso 10. A uma só voz, vamos lá. Com ela, também com ela, de uma só boca, meus irmãos, você está vendo que Tiago corrobora o pensamento de Paulo? Com ela, ou seja, com a boca, bendizemos ao Senhor e Pai. E com ela, ou seja, com a mesma língua que nós bendizemos ao Senhor e Deus e Pai, nós amaldiçoamos o nosso irmão. Perceba o contraste. Com a língua, nós adoramos ao Senhor. E com a mesma língua que nós adoramos ao Senhor, nós falamos mal do irmão pelas costas. Aí Tiago diz o seguinte: meus irmãos, não é conveniente. Tiago era educado. Não é conveniente que essas coisas sejam assim. Aí Paulo diz o seguinte: nem conversações tolas, nem palavras vãs ou chocarrizes. Aí Paulo diz: coisas essas inconvenientes. Sabe aquele tipo de brincadeira que só quem ri da brincadeira é quem faz a brincadeira? Aquele tipo de piada que as outras pessoas não riem da piada, só ele que fez, porque ele achou engraçado, mas quem ouviu não achou engraçado. E Paulo é enfático aqui, e Tiago também é enfático. Meus irmãos, não é conveniente que isso seja assim no vosso meio. E perceba, Paulo está tratando, e Tiago está tratando com a igreja local, não é com o ímpio. Porque com o ímpio, meus irmãos, para o ímpio isso é normal. Para os filhos das trevas, tirar brincadeiras ou piadas de mau gosto, isso é normal. O adultério para os filhos das trevas é normal. Os filhos das trevas ensinam. Basta você ligar a televisão numa novela. O que as novelas ensinam, em grande parte? Fulano que se separou do marido, casou com outro, ficou bilionário. A vida deu um upgrade. Meus irmãos, nós não somos baseados por novelas.
Nós não somos guiados pela cultura que nos rodeia. Nós não somos movidos pelo que os filhos das trevas dizem. Nós somos filhos da luz. Andemos como filhos da luz. Por isso que Paulo, e essa segunda porção da divisão que nós fizemos no texto, os filhos da luz devem andar em vigilância. Cuidado, meu irmão, com quem você anda. Cuidado, minha irmã, com quem você anda. Cuidado a quem você dá ouvidos. Cuidado a quem você chama para dentro da sua casa. Cuidado com quem você pede conselhos. Muito cuidado. Primeira área que Paulo vai tratar, a área da mente. Segunda área que Paulo vai tratar, a área da língua. Terceira área, eu queria que você voltasse para Efésios, a área do coração. Versículo 5. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, essa palavra no grego é aquele que não tem domínio próprio, ou aquele que não tem autocontrole. Por exemplo, alguém que tem incontinência alcoólatra. A bebida. Quando ele não toma aquela bebida, ele fica passando mal. Ele não se controla até o ponto em que ele vai e toma aquela bebida. É a ideia aqui. O incontinente é alguém que não tem domínio próprio. É alguém que não tem autocontrole. É alguém que toma as decisões, ou que fala, ou que age segundo o impulso. É isso que Paulo está exortando na igreja. Sabei, pois, isso: ninguém que toma a decisão ou a atitude no impulso, segundo lugar, versículo 5, ou impuro, significa aquele que tem desejos malignos, versículo 5, ou avarento, aquele que é dominado pela riqueza, não perca as contas, versículo 5, que é idólatra. Ou seja, aquele que coloca falsos deuses em seu coração. Para esse tipo de gente, o que é que Paulo diz? Finalzinho do versículo 5. Não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Para eles, não haverá herança no reino de Deus e de Cristo Jesus. Fuja. Salomão, quando escreve Provérbios, capítulo 4, versículo 23, Salomão diz o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Mas, pastor, o que o senhor está pregando aí, isso aí é fanatismo. Isso aí é muito radical, pastor. É só uma piadinha. É só uma brincadeira. É uma brincadeirinha, pastor. O senhor é muito radical. Não precisa disso, né, pastor? Também venhamos e convenhamos. Precisa disso. Afinal de contas, pastor, eu tenho que viver a vida cristã. E eu preciso provar as coisas dessa terra. Já ouviu falar sobre isso? Para que ser tão santo? Não. Você pode se misturar com os filhos das trevas. Você pode usar o mesmo linguajar. Você pode ter o mesmo pensamento. Vamos lá partir para a prática. Aí Paulo diz o seguinte, a resposta de Paulo, versículo 6. Quarta área que Paulo vai tratar, a área da audição. Versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Como esse versículo é atual. Ninguém vos engane com palavras vãs. Meus irmãos, como há crentes
que são facilmente enganados com palavras vãs. Que nós falamos hoje pela manhã na IBD. Por não se aprofundarem nesta palavra, são levados por todo vento de doutrina. Aí correm atrás de novidades no mundo gospel. Pastor, tem uma irmãzinha ali, está revelando o futuro. Vamos correr junto, vamos todo mundo. Corre, desesperado. Não, pastor, agora é ali o profeta tal. Vamos lá. A novidade é a igreja de parede preta. Vamos pintar a parede. Palavras vãs. Recentemente, um coach decidiu ser pastor. Ele tem muitos seguidores nas redes sociais. Ele disse as seguintes palavras. Preste atenção, por gentileza. Esse falso pastor afirmou o seguinte, e você vai conhecer agora quem é. Meu lindo. Conheceu, né? Meu lindo. E dá uma risadinha. Você é um lindo de Jesus. Fofinho. Ele disse o seguinte. Meu lindo. Deus vai lutar até o último dia para que você seja salvo. Deus vai lutar até o último dia para que você seja resgatado, meu lindo. Percebe que palavras vãs? Deus vai lutar até o último dia. É como se Deus estivesse lutando contra o diabo para salvar você. Meu lindo. A mensagem da cruz, meus irmãos, foi substituída pela mensagem de autoajuda. Palavras vãs. Por isso que Paulo exorta nessa quarta área, cuidado com o que você ouve. Alguns afirmam o seguinte, pastor, não é errado ser feliz. Ou, na verdade, não é errado se te faz feliz. Afinal de contas, Deus quer ver você sorrindo. Não é? Se faz você feliz, não é pecado, afirmam estes. Não é errado, porque Deus quer ver os filhos dele sorrindo. Então você pode abusar e usar das coisas do mundo. Andar de mãos dadas com os filhos das trevas. E percebam, esse mesmo falso profeta, que chama os outros de lindo, disse o seguinte, eu tenho inveja dos nossos irmãos católicos. A forma como os nossos irmãos católicos adoram a Maria. E está cheio assim, seguindo ele. Devocional. David Leonardo. Meu irmão, se você segue esse falso profeta, se arrependa hoje. A mensagem desse camarada é uma mensagem fofinha. Você já percebeu as devocionais daquele homem? É autoajuda, Deus vai lhe dar vitória. Se não deu certo é porque não chegou ao fim, porque quando chegar ao fim vai ter vitória. Onde está isso na Bíblia? Vigiai. Vigiem, meus irmãos. Ninguém vos engane com palavras vãs. Na área da mente, na área do linguajar, na área do coração e na área da audição. Permita-me perguntar diante disso. O que tem ocupado a sua mente? O que tem ocupado a sua mente? Perceba, a primeira área que Paulo vai tratar é a mente. O que tem ocupado a sua mente? Talvez a correria do dia a dia, as preocupações diárias, com que se vestir, com que comer, com que beber. De que maneira você tem utilizado as suas palavras? As suas palavras, elas são temperadas com sal. Tem um sabor. Faz diferença na vida daqueles que ouvem.
Terceiro, o que tem ocupado o seu coração? Mente, palavras, coração. Quarto lugar, o que você tem ouvido? Os filhos da luz devem andar em amor. Os filhos da luz devem andar em vigilância. Terceiro e último lugar, volte comigo a Efésios 5. Os filhos da luz devem andar em santidade. Amor, vigilância e santidade. Versículo 7 ao versículo 14. De Efésios capítulo 5. Portanto, ou concluindo o que Paulo tratou nesses versículos de 1 a 6, não, olha a ordem, não sejais Paulo é enfático, né? Percebeu que Paulo não é fofinho? Não sejais participantes com eles. Aí vem aqueles que advogam a favor desses tais. Mas, pastor, a Bíblia diz, não julgais, deixa o homem com o lindo dele. Está pregando um evangelho? Não está, irmãos. Aquilo não é evangelho. Aquilo é o que Paulo, quando escreveu a carta aos Gálatas, afirmou. Vocês estão seguindo um outro evangelho. Aquilo é um outro evangelho. E Paulo é enfático. Portanto, não sejam participantes com eles. Não aprovem tais. Não sigam essas pessoas. Não deem ibope a eles. É o que Paulo está dizendo. João, na sua primeira carta, no capítulo 4, vai dizer: meus irmãos, examinai os espíritos, para ver se eles procedem de Deus. Mas aí o que acontece em nossa geração? Não, pastor, tudo é de Deus, é amor, Deus quer me ver feliz. Não sejam participantes com eles. Versículo 8, por que eu não posso ser participante com eles? Versículo 8, pois outrora eras treva, outrora você apoiava esse tipo de homem, esse tipo de gente, porém agora sois filhos da, aí vem o segundo verbo, andai como filhos da luz. É como se Paulo dissesse o seguinte: vocês antes eram incrédulos, mas agora vocês são crentes. Andem como crentes. Versículo 9 ao versículo 14, porque o fruto da luz consiste em toda, olha o fruto, bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao... E aí Paulo mais uma vez ratifica, versículo 11, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem ao oculto, o só se referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, vamos ler juntos, versículo 14, desperta. O evangelho dos apóstolos não era um evangelho light. Não, minha irmã, você não é a florzinha de Jesus. O evangelho é as boas novas de que você era trevas e agora você é luz. Andem como filhos da luz. Como Paulo termina, ou na verdade, como nós encerramos, desperta, ó tu que dormes. Precisamos nos acordarmos, meus irmãos.
Não podemos mais ser insensatos. Não podemos mais perder tempo com baboseiras. Nós devemos aproveitar as oportunidades para orarmos e estudarmos a palavra do Senhor, em meditarmos em bons livros teológicos, em ver boas pregações nas redes sociais. Nós não podemos andar de mãos dadas com esse tipo de pregação light, fofinho. É tempo de buscarmos ao Senhor, enquanto se pode achar. A nossa geração é uma geração analfabeta de Bíblia. É tempo de nos despertarmos do sono. É tempo de investirmos. E aqui eu queria trazer uma aplicação para os pais. Eu falei hoje pela manhã, eu queria novamente repetir. É tempo de investirmos na vida espiritual dos nossos filhos. Você vai querer que seu filho cresça e veja esse tipo de pregação? É tempo de trazer os nossos filhos para a escola bíblica dominical e vir junto com eles. É tempo de priorizarmos os cultos da nossa igreja local. É tempo de nos alimentarmos da verdadeira, da genuína palavra de Deus, que alimenta a nossa alma, que mata a nossa fome, que sacia a nossa sede. É tempo de olharmos para a cruz de Cristo. É tempo de trabalharmos na seara do Senhor. É tempo de nos envolvermos. Enquanto temos saúde, enquanto estamos vivos, enquanto estamos respirando. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. É Ele. É por causa dEle, é pelo que Ele fez na cruz de Cristo. Meus irmãos, eu não tenho o que pregar para você. Esse é o evangelho que eu posso pregar. Se você saiu da sua casa, pensando, hoje o evangelho, eu vou ouvir aquele evangelho light, fofinho. Eu sei que eu lhe decepcionei, e eu não peço nem perdão por isso. Eu fui chamado por Cristo para pregar esse evangelho. Se você quer um evangelho light, fofinho, o seu lugar não é aqui. Muitos pastores estão preocupados com quantidade, e por causa da quantidade, misturam o genuíno leite espiritual com água, e dão sopa rala ao povo. Eles não choram pelas ovelhas, eles não choram pelos perdidos, eles não clamam ao Senhor: Deus, salva-os, liberta-os, desperta a tua igreja. Nós precisamos voltar, meus irmãos, a pedir a Deus que desperte a igreja de Cristo. Precisamos sermos despertados. Ore pelo seu casamento, minha irmã. Ore pelo seu casamento, meu irmão. Ore por sua família. Invista na vida espiritual deles. Venha com eles. Desperta tu que dormes. Nós não podemos, meus irmãos e irmãs, ser cúmplices disso, desse falso evangelho, o evangelho da teologia coach. Como nós podemos concluir nessa noite? Você percebeu, eu convidar os irmãos de louvor, que do início do capítulo 5, do início dessa pregação até o final, Cristo é o centro. Com capítulo 5, Paulo começa a ser imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor como Cristo nos amou. E Paulo conclui no versículo 14, afirmando: desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará. Do começo ao fim, Cristo deve ser glorificado. Ouça. Andem em amor. Andem em vigilância. E andem em santidade.
ouçam, guardem, pratiquem. E que a nossa vida possa ser um sacrifício vivo perante Deus. Que os nossos louvores, que as nossas palavras possam chegar como aroma suave diante do Senhor dos Exércitos. Vamos ficar de pé?